Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 2 de outubro de 2024. Entramos num novo mês e daqui até o final do ano temos apenas 3 meses. E muita coisa importante está acontecendo e vai continuar acontecendo nesses 3 meses e também no restante de 2025, que é o ano que fecha a janela de tempo, tanto falado aqui nos áudios anteriores, nos textos mais antigos. E nós temos aqui hoje uma mensagem animadora. Muitos de vocês sempre dizem que nada acontece, que parece que tudo piora, mas as mensagens que chegam são realmente animadoras. Nós vamos falar aqui hoje sobre 2 temas importantes, que são as agendas da luz e a agenda da não-luz. Como elas funcionam, quais as suas modalidades de previsões futuras, em cima do que se baseiam, e sabemos que também só tem uma que vai vencer, e que certamente será a agenda da luz. Esses tempos finais estão muito próximos e nós temos agora janelas de tempo de diferentes tamanhos, onde as coisas vão realmente se afunilar. E é por essas janelas que as coisas vão se finalizar também, de acordo com o plano maior, o plano divino, e com a agenda da luz que sempre predominou. Porque a agenda da não-luz nada cria, ela apenas se utiliza de oportunidades. Porque tudo que existe é permissão do Criador, é permissão do plano divino, que nós chamamos a agenda da luz. Quando nós trabalhamos nas informações que chegam, nós vemos como tudo fecha como um quebra-cabeça. Porque cada peça se encaixa no seu devido tempo, no seu devido lugar, no seu formato. Porque a agenda da luz, ela sempre trabalhou com tempo do não-tempo. Mas para que nós possamos ter ideia do tempo, já que nós aqui na terceira dimensão usamos o tempo linear. Sem o tempo linear nós não teríamos base nenhuma. Não entenderíamos nem os nossos afazeres, os nossos trabalhos, aquilo que nós precisamos projetar para o trabalho da manhã, para os planos que levam alguns meses, alguns dias ou alguns anos. Então nós precisamos do tempo linear, precisamos dos calendários, não importa o tipo de calendário, precisamos de um marcador de tempo, seja lá qual for. Porque até a discussão de calendários eu já vi que são utilizados para dividir opiniões e dividir pessoas. Porque tudo que divide é coisa da não-luz. A agenda positiva, ela sempre trabalhou, na verdade, uma projeção dentro de um tempo linear nosso de 500 anos mais ou menos, 5 séculos. Então aquilo que iria acontecer dentro de 5 séculos, a agenda positiva já saberia e já sabia em detalhes, como se já tivesse acontecido. Porque tem uma projeção de consciência futura que lê aquilo que ainda não chegou para nós, na nossa consciência limitada. Por isso, muitas informações, quando chegam, sabem e dizem algo
que ainda nós não temos conhecimento, porque não aconteceu ainda. As canalizações, quando são reais, trazem essas informações. De que outra forma poderia vir se não fossem canalizadas de consciências mais elevadas dentro desta janela de tempos estendida 500 anos adiante? É óbvio que nem tudo nós podemos saber e não devemos, porque senão não teria sentido viver as experiências de um mundo limitado de terceira dimensão de provas e expiações. Mas quem coordena os mundos, que nós chamamos aqui de plano divino, sabe o que nós devemos receber de informações, o que é permitido que saibamos, às vezes com alguma antecedência, principalmente agora, no momento final da transição planetária. As linhas de tempo mudam de acordo com a necessidade que o plano divino requer. Pode mudar também pelas escolhas do coletivo, obviamente. Por isso, muitas coisas dentro dos 500 anos, estendidos para frente, podem estar projetados e depois modificados, mas mesmo a modificação estava prevista. É como um plano de alma, tanto falado aqui, que tem as encruzilhadas, as possibilidades, as escolhas, e aí divide os caminhos em 2, em 3, em 4, em 10, e todos eles servem, mas todos eles têm rumos e sequências diferentes. Por outro lado, a agenda da não-luz, eles tinham também uma certa previsão futura, porque as cabeças dessas consciências negativas também tinham conhecimento além da terceira dimensão. Então elas tinham uma permissão para receber informações futuras, porém num prazo curto, ou seja, até 50 anos, 10 vezes menos. Por quê? Porque eles não criam nada, eles só se antecipam em algo que a luz permite que eles tenham conhecimento para que eles possam contribuir, mesmo que seja através de situações que nós conhecemos como o mal, por exemplo. Só que nós conhecemos como o mal, mas o mal nunca existiu. O que existe é a ausência do bem, a ausência de luz, a ausência de amor. Porque as pessoas dizem, é a sombra. Mas por que a sombra existe? Porque existe a luz. E existe um obstáculo entre a luz e aquele ponto de sombra. Por isso a sombra se manifesta. Esses obstáculos foram criados como desafios para as consciências dos fractais de alma que vêm aqui na Terra experienciar um mundo de provas e expiações, a dualidade, criar na quase ausência de luz. Então são criados obstáculos para que existam essas sombras, para que as almas encontrem caminhos, encontrem o aprendizado necessário, a sua experiência e, por fim, a evolução e a ascensão. Então era permitido que eles tinham alguma informação futura até 50 anos, essa agenda da não-luz, projetando assim certas atividades que se encaixavam na outra agenda positiva. Lembrando mais uma vez que o mal foi permitido aqui por várias razões, e uma delas é
para servir os propósitos do bem. É óbvio que também o objetivo maior sempre é a recuperação daquelas almas desviadas, caídas, perdidas, porque a raça humana da Terra é uma raça benevolente, amorosa, que proporciona oportunidades para que aquelas almas endurecidas se amolecessem com o tempo, dentro da amorosidade dos humanos. Alguém já disse, mas e por que Deus permitiu o sofrimento dos humanos para poder libertar os que já estão perdidos? Não, eles não estão perdidos, eles estão caídos. Eles precisam se erguerem. E para se erguer, eles precisam de um pedestal, de uma alavanca. E a raça humana servia para isso também. Nas suas experiências, na não-luz, proporcionavam oportunidades para esse pedestal dos caídos. Existe um tempo medido em janelas de tempo que finaliza mais ou menos em coincidências agora, em breves tempos. Aquela estimativa de conhecimento futuro permanece dentro daqueles parâmetros de 5 séculos, mas aquela visão futura das consciências da não-luz ou da agenda negativa termina agora, em 2025. Aliás, terminou agora em 2024, foi adiantado um ano. Nós vamos ver ainda resquícios e coisas, mas a agenda terminou. A partir de 2025, ela não existirá mais. E ali fecha com uma previsão que nós falamos tantas vezes. Existe uma janela de tempo dentro de uma transição planetária que fecha em 2025, começou em 1975, que são as grandes mudanças da transição e para a ascensão das almas humanas da Terra. Mas nunca veio uma informação que coloca uma coincidência nisso de fechar a agenda negativa junto com esta janela de tempo. E nós temos, por coincidência ou não, porque coincidências elas existem, mas não é acaso, sempre tem causa, sempre tem motivo, tem razão. Existe um número chamado final, é o 9. 9 é o final, ciclos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 termina, começa 1 de novo. São os ciclos numéricos de finalização. O 9 sempre é finalização e o 1 é sempre recomeço, reinício. 2025, somando 2 de 2, mais 0. Mais os 5, são os números que formam 2025, dá 9. Final de um tempo. Nós temos também uma outra janelinha de 9 anos, que começou em 2016. Se vocês lembram dos textos antigos, dos áudios antigos, quantas vezes falamos aqui que 2012 iniciou-se uma nova era, a era de Aquário, a era da luz, quando a Terra e o Sistema Solar entraram definitivamente no cinturão de fótons, a luz começou a se intensificar, a luz que era fóton começou a se transformar em luz gama, luz adamantina,
E houve um tempo de 4 anos para que todos nós pudéssemos nos adaptar às novas energias da Terra, até 2016. 2016 começou a grande varredura energética do planeta, que nós falamos tantas vezes. Começaram as varreduras nos planos dos abismos, onde existiam as entidades das trevas, e foi indo, e foi andando, e foi descendo, e aí as limpezas vieram para os umbrais, principalmente o umbral grosso, e depois ali por 2019, 2020, começaram as limpezas na faixa da crosta terrestre, 30 metros abaixo ou 30 metros acima da crosta da Terra. E depois, finalmente, começaram as varreduras nos encarnados, nas entidades malignas que estão encarnadas, e essa limpeza fecha também um ciclo de 9 anos, de 2016 a 2025. Às vezes, alguns meses a mais ou a menos, porque são estimativas de tempo, não são exatos. Então, se a agenda da não-luz, que tinha 50 anos, mas ela começou com tal prazo regressivo em 1975, quando veio a abertura dessa janela que fecharia a transição planetária. Nós vamos ver agora grandes mudanças, porque os obstáculos entre a luz e a sombra estão sendo removidos. E o que vai acontecer? A luz vai iluminar aquela parte que estava escura. Obviamente a luz desaparece, porque não é a sombra que invade a luz, é a luz que invade a sombra. Sempre foi assim. Aquela agenda tão falada, 2030, estava projetada por quem tinha um tempo para trabalhar. Era mais ou menos uma estimativa que terminaria lá um período, só que esse período foi antecipado. E não vai ter tempo para chegar lá. Isso muda muita coisa que estava prevista. Prevista não propriamente pela luz, porque a luz sabe que não vai chegar lá, mas muitas pessoas, muitos poderes aqui, muitos sistemas aqui da Terra estavam projetados para uma situação e eles vão colapsar antes do prazo. É importante que tenhamos este entendimento para sair desta onda de medo, de insegurança, de desânimo, porque não é a luz que vai fracassar, é a sombra que deixará de existir. Se a luz tem uma agenda estendida para 500 anos adiante, há 5 séculos já era sabido que chegaria a esse ponto. Mas não era anunciado porque a humanidade não estava preparada. Então foi seguindo, mas agora as consciências estão alargadas o suficiente para entender certas mensagens. Tudo vai se apressar agora. É certo que a luz já tem na mão desenhada para passar para as consciências quando estiverem prontas. O que será a Terra e a humanidade da Terra, da nova Terra, daqui 500 anos?
que já está definido. Obviamente que não é interesse saber agora, porque não é preciso. Vamos começar a entender o que está para chegar, o que está na nossa porta. E já é bastante. Por isso que não adianta dizer que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Vai acontecer o que já aconteceu. No plano da luz, já estamos lá adiante de 2500. Mas estamos vivendo o ano de 2024. Porque nós temos que fazer o dever de casa. Então as projeções significam uma coisa, a vida prática significa outra. Eu diria que se nós entendemos realmente essas informações que estão neste áudio, não há razão nenhuma mais para que alguém ainda vibre no medo, em qualquer outra frequência negativa. Porque aconteça o que acontecer nos próximos dias e próximos meses, ou até alguns anos ainda, ninguém vai passar o que não precisa passar, ninguém vai desencarnar antes da hora projetada pela própria alma, que pediu o prazo da experiência nesta encarnação, e ninguém vai mudar o destino da humanidade e do planeta. Nenhuma tentativa daquela agenda da não-luz vai ter sucesso agora. Não mais. Tentativas existirão porque o desespero tomou conta de quem está com a agenda. Nós temos agora também um período estimado, mas nós já entramos nele. Parece que entramos no começo de 2024 ou começo de 2023, eu não estou certo da data, mas é por ali. É um período de 7 anos, um setênio, que deve fechar então em 2030, talvez 2031, onde nenhum sistema atual anterior à data de hoje vai sobrar, vai prevalecer. Nenhum sistema. Sistemas são modus operandi de certas coisas, como religião, ensino, financeiro, energia, governo. Tem tantos sistemas, né? Saúde. Tudo o que você imaginar, produção. Olha, tudo que é conhecido vai desaparecer em 7 anos. Não vai ser tudo de uma vez só. O mundo não suportaria uma mudança tão brusca, mas é tudo muito rápido e intenso. E o interessante é que tudo será para melhor. Nós não vamos sentir o problema, nós vamos sentir a solução dos problemas. Isso é a parte boa. Obviamente, aqueles que praticam a cartilha daquela agenda negativa vão sentir o outro lado. Mas o problema não é de quem está na luz. Parece que os ventos mudaram agora, nos últimos meses, realmente de direção. Não estão mais soprando como antes. As coisas começarão a ser visíveis. Observem os sinais. Algumas vezes as mensagens diziam: olhem para o alto, olhem para o céu. E é engraçado que daí naqueles mesmos tempos apareceu um filme, depois caiu meio que no esquecimento, mas no começo fez um alvoroço,
Parece que o título, o nome do filme dizia: não olhe para o céu, não olhe para o alto, coisa parecida. Porque é sempre assim, agenda contra agenda. As falsas bandeiras, as cortinas de fumaça. Ah, como esses termos são usados agora. Mas eu diria, olhe para os sinais na nossa frente. Tudo o que está sendo dito, nós temos que olhar ao contrário. É como ler um livro de trás para frente. A mídia paga nos dá a verdade, mas ao contrário. Porque ninguém paga para se dizer a verdade. Então é fácil de compreender. Observem também as tentativas de criar pânico, colapso mundial, hecatombes, o Armagedon. Nada vai dar certo. Porque a agenda não vai se cumprir. Observem o sistema financeiro. Quantos bancos, quantas agências, na tua cidade, na minha cidade, em todos os países, fechando agências, mas sempre dos mesmos bancos, aqueles que serviam à lavagem de dinheiro, à corrupção, ao ilícito. Vai sobrar aqueles que trabalhavam para o bem. O resto vai desaparecer. Tudo. Porque todo o dinheiro dos paraísos fiscais ilícitos estão sendo suprimidos, como um passe de mágica. Não me pergunte como, porque eu não sei. Também não recebi nenhuma informação. Mas o dinheiro está sumindo como uma mágica. Vai longe. Certos bancos mundiais que serviam a esse tipo de negociatas estão fechando todos. Eu tenho visto algum rumor por aí, acho que é verdade, que até o famoso JP Morgan, que era o banco que financiava o Tesla, depois deixou de financiar porque os estudos e as descobertas do Tesla, os inventos do Tesla não davam lucro para ninguém, então eles não queriam. Parece que agora essa tal de BlackRock, que é um grande conglomerado, talvez o maior do mundo, parece que agora também está pedindo falência. Vamos ficar no aguardo da confirmação ou não das notícias, mas parece que sim. Isso vai dar um colapso tão grande no mercado financeiro. E outros tantos. Eu não estou aqui com a listagem e também não me interessa, mas prestem atenção por vocês mesmos. Observem os movimentos. Muita coisa está indo à tona. As religiões que se prestavam para, não para evangelizar, para ensinar, mas para manter as pessoas num quadradinho e dominá-las eternamente. Sistema de ensino que servia para enganar as pessoas, não mostrar a verdadeira história da humanidade. Tem muita coisa embaixo do tapete que vai aparecer agora, nos próximos anos. Até, por ironia, até 2030. Eu acredito que já estamos prontos para começar a receber as revelações. Obviamente que nem todos, mas já tem uma quantidade suficiente de pessoas que vão poder receber as revelações e manter
e manter a calma, a tranquilidade e saber orientar os outros que vão entrar em colapso, em pânico. Porque descobrir que fomos enganados por muito tempo e por quem que fomos enganados vai ser duro para muita gente. E nós temos dentro de nós um pouco de vaidade, um pouco de ego, e isso vai realmente colapsar. Mas tudo vem para o bem, tudo vem para o melhor, porque o plano divino é perfeito. Então, eu diria que esta é uma mensagem animadora. Animadora para quem quer o bem, para quem quer a justiça divina, para quem quer a paz, para quem quer saúde, para quem quer viver a vida como deve ser vivida e não como querem que vivamos ou querem nos manipular. Para quem sempre acreditou nesta agenda da luz, sempre vai ser positivo tudo que está vindo. Mas quem defendia o negativo vai colher das suas próprias sementes, da sua própria agenda. Não há o que se fazer. São as leis que regem os mundos, ditadas pelo Criador desses mundos. E, por fim, tudo é reciclagem. Aquilo que não está prestando para aquilo que é produtivo vai servir para outras coisas. Mas um dia será aproveitado também de uma forma positiva. Então, a reciclagem das consciências também está na nossa frente, a um passo. Vamos confiar. Vamos nos alegrar, porque o momento é de comemoração e não de desânimo. Ao contrário do que insistem em nos mostrar. Querem mostrar uma sombra que está deixando de existir, quando do outro lado a luz é tão brilhante que revela tudo o que há. E é assim que é. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.